Artigo 7º. As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança privada e de transporte de valores, constituídas na forma da lei, serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo essas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da empresa. Parágrafo 1º. O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança privada e de transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo único do artigo 13 desta lei, sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis, se deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Parágrafo 2º. A empresa de segurança e de transporte de valores deverá apresentar documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do artigo 4º desta lei, quanto aos empregados que portarão arma de fogo. Parágrafo 3º. A listagem dos empregados das empresas referidas neste artigo deverá ser atualizada semestralmente junto ao SINAR. Artigo 7º-A. As armas de fogo utilizadas pelos servidores das instituições descritas no inciso 11 do artigo 6º serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas instituições, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo estas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidos pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da instituição. Parágrafo 1º. A autorização para o porte de arma de fogo de que trata este artigo independe do pagamento de taxa. Parágrafo 2º. O presidente do Tribunal Federal ou o chefe do Ministério Público designará os servidores de seus quadros pessoais no exercício de funções de segurança que poderão portar arma de fogo, respeitado o limite máximo de 50% do número de servidores que exerçam funções de segurança. Parágrafo 3º. O porte de arma pelos servidores das instituições de que trata este artigo fica condicionado à apresentação de comunicação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do artigo 4º desta lei, bem como a formação funcional em estabelecimentos de ensino de atividade policial e a existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Parágrafo 4º. A listagem dos servidores das instituições de que trata este artigo deverá ser atualizada semestralmente no SINAR. Parágrafo 5º. As instituições de que trata este artigo são obrigadas a registrar ocorrência policial e a comunicar à Polícia Federal eventual perda, furto, roubo e outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Artigo 8º. As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas legalmente constituídas devem obedecer às condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, respondendo ao possuidor ou autorizado a portar arma pela sua guarda na forma do regulamento desta lei. Artigo 9. Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e ao Comando do Exército, nos termos do regulamento desta lei, no registro e a concessão de porte de armas, de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores,
e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de retiro realizada no território nacional. Artigo 10. Autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do SINAR. Parágrafo 1º. A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares e dependerá do requerente, inciso 1, demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. Inciso 2, atender às exigências previstas no artigo 4º desta lei. Inciso 3º, apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente. Parágrafo 2º. A autorização de porte de arma de fogo prevista neste artigo perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. Artigo 11. Fica instituída a cobrança de taxas nos valores constantes do anexo desta lei, pela prestação de serviços relativos. Inciso 1. Ao registro de arma de fogo. Inciso 2. A renovação de registro de arma de fogo. Inciso 3. A expedição de segunda via de registro de arma de fogo. Inciso 4. A expedição de porte federal de arma de fogo. Inciso 5. A renovação de porte de arma de fogo. Inciso 6. A expedição de segunda via de porte federal de arma de fogo. Parágrafo 1º. Os valores arrecadados destinam-se ao custeio e à manutenção das atividades do SINAR, da Polícia Federal e do Comando do Exército, no âmbito de suas respectivas responsabilidades. Parágrafo 2º. São isentas do pagamento de taxas previstas neste artigo as pessoas e as instituições a que se referem os incisos 1 a 7 e 10 e o parágrafo 5º do artigo 6º desta lei. Artigo 11-A. O Ministério da Justiça disciplinará a forma e as condições do credenciamento de profissionais pela Polícia Federal para a comprovação da aptidão psicológica e da capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. Parágrafo 1º. Na comprovação da aptidão psicológica, o valor cobrado pelo psicólogo não poderá exceder ao valor médio dos honorários profissionais para a realização de avaliação psicológica, constante do item 1.16 da tabela do Conselho Federal de Psicologia. Parágrafo 2º. Na comprovação da capacidade técnica, o valor cobrado pelo instrutor de armamento e tiro não poderá exceder R$ 80, acrescido do custo de munição. Parágrafo 3º. A cobrança de valores superiores aos previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo implicará o descredenciamento do profissional pela Polícia Federal. Capítulo 4 dos crimes e das penas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Artigo 12. Possuir e manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com a determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que esteja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. Pena detenção de 1 a 3 anos sem multa. Omissão de cautela. Artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade, pena detenção de 1 a 2 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou o diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato.